A sutura interrompida simples é, sem sombra de dúvida, a mais utilizada de todas as suturas e também é a mais versátil. Quando colocada de maneira apropriada, ela mantém uma boa posição, tem ação dos nós independente uns dos outros, além de ser uma técnica super fácil e muito rápida. Ela é colocada direcionando a agulha através do tecido a mais de meio centímetro da borda incisada. Após o fechamento de uma ferida, as bordas elas tornam-se enfraquecidas pela colagenólise e o suporte das suturas, portanto, acaba ficando enfraquecido. As suturas colocadas a uma distância um pouco mais de meio centímetro das margens da ferida, aparentemente não são afetadas por esse processo. A inflamação também contribui para a diminuição da tensão. Por isso que é aconselhável colocar as suturas um pouco mais de meio centímetro afastadas das bordas, principalmente em feridas que forem muito traumatizadas. O nó final dessa sutura deve ser colocado fora da linha da incisão. A sutura interrompida simples é muito utilizada em suturas internas e também externas, como na pele, por exemplo. A sutura sultã, também conhecida como sutura em X ou sutura cruzada, é uma sutura de aposição. Tem como vantagem não promover alteração do suprimento sanguíneo, previne a eversão dos tecidos e também é uma sutura de fechamento mais forte do que a simples interrompida. E aí está. Note o X que é feito na parte de fora da ferida. A sutura vertical em U, ou também conhecida como sutura de Donati, promove uma posição completa e também precisa das bordas, com uma leve eversão após a confecção dos nós. A primeira passagem da agulha é feita a uma distância um pouco maior do que aqueles meio centímetros da borda. Ela passa por dentro da ferida cirúrgica e sai do outro lado a um pouco mais de meio centímetro também. Ela volta agora, ainda pelo lado de fora, na mesma borda que ela acabou de sair, a aproximadamente 2 ou 3 milímetros perto da ferida cirúrgica, saindo do outro lado mais ou menos na mesma distância. Como vantagens, ela causa uma mínima alteração do suprimento sanguíneo se colocado distante da borda. Pode também ser utilizada como uma sutura de tensão, como ajuda a uma primeira linha de sutura. Já como desvantagem, a realização é um pouco mais demorada, com a maior reação inflamatória. Agora temos a sutura horizontal em U, ou também chamado sutura de Wolff. É uma sutura que promove uma leve eversão se colocada de maneira apropriada. Ela forma um quadrado perfeito, com ambas extremidades de sutura saindo pelo mesmo lado ou borda da ferida. Ela é indicada para suturar feridas sob tensão moderada. Vejamos algumas de suas vantagens. Uso de menor quantidade de material de sutura, é de execução rápida, pode ser utilizada como sutura de tensão quando colocada longe das bordas da pele e também pode ser utilizada para reduzir espaço morto. Agora as desvantagens. Tem uma dificuldade relativa quando aplicada na pele. A formação de uma cicatriz excessiva devido à eversão das bordas que ela propicia. E também tem uma tendência a reduzir o suprimento sanguíneo das bordas da ferida quando os pontos são apertados demais.
Tanto a sutura de Wolff quanto a de Donati são indicadas para situações nas quais haverá uma forte tensão sobre os pontos. Uma das vantagens da sutura de Wolff e também da de Donati é que o nó final da sutura não fica posicionado sobre a borda da ferida e, com isso, não retarda o processo de cicatrização. A próxima sutura que nós vamos demonstrar aqui para vocês é a sutura de Lambert, que foi introduzida em 1826, no século XIX, pelo cirurgião Antoine Lambert. Ela é especialmente indicada para órgãos ocos, porque as bordas da ferida ficam voltadas para dentro, é um tipo de sutura invaginante. E também porque essa sutura ela é seromuscular, ou seja, não contaminante, ela não penetra na luz do órgão que você está suturando. Para fazermos essa sutura, a agulha entra longe e sai perto na primeira borda. E na segunda borda, ela entra perto e sai longe. No momento de execução do nó, quando os fios são tracionados, note que as bordas, ao serem tracionadas, acabam invaginando. Essa sutura pode ser feita de forma interrompida ou então em forma contínua. A sutura em jaquetão também é uma sutura muito fácil de ser executada. Eu vou colocar o EVA na lateral para que você possa ver o resultado final após a confecção dela. Como é que ela é feita? Na primeira borda, a agulha entra longe, enquanto na borda oposta, a agulha entra perto, de fora para dentro, e sai longe. Depois nós vamos inverter o sentido da agulha e ela vai entrar na primeira borda de dentro para fora. No final, uma borda acaba ficando sobre a outra, por isso que ela é uma sutura de sobreposição e também é a mais indicada no fechamento da parede abdominal nas eviscerações e hérnias, já que uma borda reforça a outra. Ela apresenta uma excelente resistência à tensão. Veja como ela fica, como se nós estivéssemos vendo por um corte transversal. As suturas longe-longe, perto-perto e também a longe-perto, perto-longe são variações das suturas do tipo colchoeiro. Elas podem fornecer uma tensão necessária para a aproximação das bordas da ferida sem uma tensão direta sobre elas. Podem também ser utilizadas na pele, tecido subcutâneo e para o fechamento de fáscias sob tensão. E para a finalização dessa sutura, é só agora nós darmos um nó de cirurgião e depois uma série de nós quadrados. Praticamente inicia-se pela mucosa, passa pela submucosa, então a agulha passa pela espessura do órgão. Penetra do outro lado da incisão, também pela submucosa, direcionando-se para a mucosa novamente. O nó deve ser feito para dentro da luz do órgão, que poderá ser quadrado. Essa sutura é uma simples separada interrompida vista por dentro.